Você já se perguntou como surgiram as canetas? As canetas, como as conhecemos hoje, têm uma história de desenvolvimento que abrange séculos. Aqui está uma visão geral de como as canetas evoluíram ao longo do tempo. Canetas primitivas. Antes do surgimento das canetas modernas, as pessoas usavam uma variedade de instrumentos para escrever e desenhar. Isso incluía penas de ave, gravetos e pincéis feitos de pelos de animais. Canetas de penas. No início da Idade Média, as penas de aves, como a pena de ganso, se tornaram instrumentos populares de escrita. Elas eram mergulhadas em tinta e usadas para escrever em pergaminho e papel. Esse método era eficaz, mas tinha limitações em termos de durabilidade e conveniência. Canetas tinteiros. No século XVII, surgiram as canetas tinteiro. Elas eram feitas de metal e tinham um reservatório interno para tinta. Isso permitia escrever por um tempo sem a necessidade constante de mergulhar a pena na tinta. No entanto, essas canetas ainda dependiam de tinta líquida e eram propensas a vazamentos e manchas. Canetas esferográficas. A invenção da caneta esferográfica, também conhecida como caneta esfero, foi um marco importante na evolução das canetas. A caneta esfero usa uma pequena esfera na ponta que gira para transferir tinta à medida que você escreve. Isso elimina a necessidade de tinta líquida e torna as canetas mais convenientes e menos propensas a manchas. A primeira caneta esfero funcional foi patenteada por Laszlo Biró em 1938. Canetas a gel e esferográficas modernas. A partir da década de 1950, as canetas esferográficas modernas, que usam uma combinação de tintas de gel e tinta viscosa, se tornaram populares. Elas oferecem uma experiência de escrita suave e são amplamente utilizadas em todo o mundo. Canetas de feltro e outros tipos. Além das canetas esferográficas, outras variedades, como canetas de feltro, canetas tinteiro de cartucho e canetas de ponta porosa, também foram desenvolvidas. Cada tipo tem suas próprias características de escrita e aplicações específicas. Canetas digitais. No século XXI, com o avanço da tecnologia digital, surgiram as canetas digitais, que permitem escrever ou desenhar diretamente em dispositivos eletrônicos, como tablets e smartphones, replicando a sensação de uma caneta tradicional. A evolução das canetas é um exemplo da busca contínua por instrumentos de escrita mais eficazes, convenientes e confiáveis ao longo da história. Hoje em dia, as canetas vêm em uma variedade de estilos, cores e tipos de tinta para atender às preferências individuais e às necessidades específicas de escrita e desenho.